Olá, aluno, olá, aluna. Hoje nós vamos então continuar o tema sobre a geografia para entender o mundo, até porque a gente ainda tem um conceito importante que nós precisamos sempre ter isso em mente. Então, nós estamos na geografia, na disciplina de geografia. Eu sou a professora Catiúcia e nós estamos na nossa aula de número 4. Então, para falar aí um pouquinho sobre esse conceito importante, que é o conceito de território, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês no sentido de que se você saberia definir o que é um território, né, que é o tema da nossa aula de hoje, e quais elementos vão compor este conceito. Então, para a gente entender um pouquinho de território, nós vamos levar em consideração esses três pontinhos aqui. Primeiro, área do espaço terrestre, demarcada por limites ou fronteiras, que a separam dos territórios vizinhos. Então, eu tenho o território brasileiro, que é diferente do território paraguaio, que é diferente do território boliviano e assim por diante. Além disso, né, para ser considerado território, ele deve apresentar uma organização política determinada pelo modo de governo. E o Brasil, ele tem, né, ele rege seu território com um sistema de governo democrático, né, do tipo presidencialista, ou seja, o cidadão acima de 16 anos, ele já pode votar, mas passa a ser obrigatório com os 18 anos, e é ele que vai escolher, então, a pessoa que vai representá-lo através da votação. E o outro item é o local onde se estabelecem relações de poder, cujas regras são definidas aí por um ou vários grupos, né? Então, quando a gente fala de regras, essas regras, então, devem valer para toda a área que o território em questão abrange, e existem então territórios que são considerados legais, porque fazem parte, né, são reconhecidos aí por meio dos tratados, como o dos 193 Estados-membros que fazem parte da ONU, mas nem todos correspondem necessariamente, né, a países. Então, isso a gente tem que levar em consideração. Partindo disso, vamos falar aqui um pouquinho da questão que existe, por exemplo, áreas rurais que são dirigidas por empresas ou cooperativas proprietárias, né? Áreas florestais destinadas a grupos indígenas, tá? Zonas afastadas e controladas por grupos terroristas, parques naturais para visitação turísticas, né, que servem para pesquisa científica, entre outras atividades não predatórias, ou seja, existem regras para entrar lá dentro, e áreas urbanas, né, que são comandadas por criminosos. Então, existem algumas regiões que são organizadas por grupos terceiros, né, vamos dizer assim. Então, todos esses casos são exemplos de territórios, ou seja, espaços apropriados por alguém ou por algum grupo, de modo temporário ou permanente. Então, é importante notar que cada um desses grupos tem uma maneira de se relacionar com seus territórios, ora de forma mais aberta, ora de forma mais fechada, alguns mais autoritários, né, outros mais democráticos, uns mais acessíveis à maioria, outros acessíveis apenas a certos grupos pequenos, né, ou pessoas mais restritas, e essas diferentes relações refletem as distintas formas como as pessoas estabelecem vínculos com o seu espaço, né? E aí vamos mostrar aqui algumas imagens que falam justamente sobre essa questão do território, por exemplo, a parte do limite. Então aqui existe uma placa que demarca, né, a fronteira entre o Brasil e o Uruguai. Ela se encontra lá no município de Chuí, no Rio Grande do Sul, então na região sul, né, do país. Nós temos uma outra característica aqui, né, que vai delimitar esse território brasileiro, é a questão do Palácio do Planalto, que fica localizado em Brasília, que é nosso Distrito Federal, né, a nossa capital federal, e é onde se encontra então a sede do governo brasileiro. Então, é aqui no Palácio, né, do Planalto que funciona o centro do Poder Executivo, que é representado então aí pela figura do presidente da República e pelo seu vice. Nós também temos, né, o Brasil também ele tem uma regra, que é a Constituição Federal de 1988,
Aqui está ele, né? É o livro, então, que contém as regras básicas, que vai incluir os direitos e os deveres, ou seja, aquilo que o cidadão pode e que não pode fazer, e que deverão ser seguidos por todo, né, por todo o território nacional e por todos os brasileiros. Então, ela é considerada, a Constituição, a lei fundamental e suprema do país. Então, a gente tem que seguir essas regras. E, por fim, nós temos aqui, ó, uma placa que mostra o limite de uma área indígena, né? Uma placa indicando a proibição à entrada em território indígena, porque ali, a partir daquele território, não é qualquer pessoa que pode entrar. Então, eu posso resumir, né, esse nosso momento, que o território, que é o tema que nós trabalhamos hoje, ele entra alguns critérios, né, para serem definidos e considerados como um território. E para a gente fechar aí a questão do estudo da ciência da geografia, ela é pensada considerando o seu espaço geográfico, né, ou seja, os lugares, as regiões, os territórios, que são representados aí por diferentes escalas, perceptíveis por meio de suas paisagens, e o estudo da geografia ao analisar essas relações entre distintas porções do planeta, como lugares, territórios, regiões, e as diferentes escalas geográficas, que podem ser pequenas ou macros, né, micro ou macro, que é cidade, país, região fronteiriça, né, que abrange parte de dois países, ou entre continentes, ou assim por diante, possibilita então perceber as complexas conexões tanto entre as sociedades entre si, como a sociedade entre a natureza propriamente dita, tá? Então, pessoal, o que eu queria trabalhar com vocês era isso, vou ficar por aqui. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir. Se você ainda não está inscrito no canal, né, peço a gentileza que se inscreva, acione o sininho, assim você terá acesso a sempre aos vídeos novos. E esses slides vão estar então lá no Instagram da Prof. Katiúcia Oliskovs, né? Por hora vou ficar por aqui e aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau, pessoal!